Os antes estão desesperados com o Flamengo. A sacada de marketing, pô, foi demais, foi demais. Mas eles estão desesperados com o Flamengo. Eles não esperavam essa ação do Flamengo buscar a ONU para ser declarada uma nação com mais de 46 milhões de torcedores, com, eh, cara, uma população, né? Uma nação com uma população maior do que dezenas, centenas de outras nações no planeta, né? Seria a 36ª. E tudo isso aí gerou muito, mas muito ódio, muito desespero dos antes. Cara, eu vi aqueles que odeiam o Flamengo, que estão sempre detonando o Flamengo, os caras estão desesperados. Eu acho que o Flamengo atingiu exatamente o que ele queria. O Flamengo conseguiu criar esse bochicho no meio de uma data FIFA, no meio de um momento que ninguém falava em clube, só se falava em seleção. A seleção em baixa, a seleção que perde para a Bolívia, né? É, a grandeza do Flamengo incomoda muita, mas muita gente, muita gente. E aí a gente teve os caras ontem, né, se soltando, se soltando. Uma data FIFA onde o Brasil se classifica em quinto lugar para a Copa do Mundo, a pior campanha da história. Ah, isso quer dizer alguma coisa? Porque se classificou com recorde recentemente, se classificou bem, chega na Copa não vai bem. Se classificou na Bacia das Almas também contra o Uruguai em 93 e 94 foi campeão. Eu não estou preocupado com o Brasil. Inclusive, o vídeo muito bom, aquele do Defante, né? Que o torcedor pega. Pô, eu sou Flamengo, pô. É isso. Essa é a nossa realidade. Nós somos Flamengo. Nós não somos seleção brasileira. E a gente, então, tem aqui, só para trazer para vocês, eu já vou falar dessa questão do Flamengo, da nação, a última rodada das eliminatórias, a minutagem dos jogadores rubro-negros nessa última rodada das eliminatórias, o Matias Vinha foi titular os 90 minutos no empate sem gols contra o Uruguai e Chile em Santiago, entre Uruguai e Chile, desculpa. Samuel Lino iniciou entre os 11 titulares, eu acompanhei o jogo, permaneceu em campo 61 minutos na derrota do Brasil por 1-0 para a Bolívia fora de casa. Não foi bem, não foi bem. Samuel Lino não foi bem na partida, tá? Menos mal, né? Menos mal, espero que não tenha se desgastado muito. O Gonzalo Plata atuou 69 minutos, ajudou o Equador a vencer a Argentina por 1-0 em Quito, jogou demais, tá? Vi os lances, jogou demais o Gonzalo Plata. Aí, gente, eu separei aqui, né, porque a gente falou de data FIFA, para a gente encerrar rápido esse assunto que não nos interessa muito. A gente teve pessoal lá na ESPN debatendo, né, a situação. Parabéns pro Flamengo de novo. Ó, o Pascoal foi bem. Parabéns, porque o Flamengo arrumou uma sacada de marketing espetacular. O Pe- Flamengo não está pensando em espetacular. soberania, está pensando em ser uma nação liderada pela... O Flamengo, ele fala, o Flamengo não está pensando em soberania, né? O Flamengo está pensando em ser uma nação. O Pascoal foi cirúrgico, né, do pedido do Flamengo. E aí o Flamengo, cara, eu sinceramente, na minha concepção, o Flamengo foi muito bem. O Flamengo se posicionou ali no futebol internacional, criou um buchicho no meio de uma data FIFA. Uma nação? Uma nação. Mas- Não é sociocultural. não é uma nação soberba? que não tem espaço Pelo amor de Deus. geográfico. Os caras mas querendo uma nação falar que tem um Boa, sentimento Pascoal. por um clube. São mais de 45 milhões de pessoas. E são 45 milhões. Se os 45 milhões de pessoas, ou os 45... Tem uma 40 milhões de soberba aí, não? A pitada de soberba. Como soberba? Já Tem tá. muitos outros clubes com milhões de... Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. As pesquisas dizem qual é o time com maior torcida Os do cara- Brasil. Indiscutível. Qual é o Pascoal time? deu aula dessa vez. Qual é o número base? 22,1%. Aproximadamente 45 milhões de torcedores. 46 milhões, 22 e pouco. 22,1. Sendo 45 milhões de torcedores, o Flamengo, a sacada do marketing é transformar essa nação de maneira efetiva num reconhecimento
pela ONU. Eu não sei se a ONU vai fazer esse Se reconhecimento. Deus quiser, vai. Vai deixar os caras desesperados. Você não acha uma ação pretensiosa, não? Pretensiosa, soberba. Não Vocês tem vão falar pretensão isso. nisso. O Flamengo já é uma nação, meu senhor. Todo mundo diz que a Exatamente, torcida meu do Flamengo senhor. é uma nação. É a nação rubro-negra? Primeiro, isso é uma jogada de marketing. Segundo, o Flamengo tem 45 milhões de pessoas que se Perfeito. harmonizam com o símbolo do clube, Usam que rubro, adoram vestem o time rubro-negro. dentro do É. campo e que cantam o hino, cantam as músicas do Flamengo e são uma nação. Acabou. Parabéns pro Flamengo de novo. Parabéns, porque É uma ação de marketing fantástica. E tá certo, Pascoal. E os caras vão. E o Flamengo tá sendo falado. O Flamengo tá sendo falado. Tá? E aí a gente viu o Arnaldo Ribeiro de novo. Né? Mais uma vez, o senhor Arnaldo Ribeiro falando que é uma certa soberba clubística do Flamengo. Tá? Os caras não param de falar. Como falam besteira, né, cara? Talvez incomode, pressione e tudo mais, essa coisa de ser maior do que os outros. Querer ser maior que os outros, o Arnaldo Ribeiro. O Flamengo quer ser maior que os outros. Acho que não é mensurado apenas com o número de torcedores. Não é mensurada, essa grandeza não é mensurada apenas com o número de torcedores. Meu amigo, você se dói muito com o Flamengo. Vocês todos se doem muito com o Flamengo. Nessa mídia bairrista paulista. É muito bom ver o desespero de vocês. Desespero esse que vocês não têm ao falar das dívidas do Corinthians com o Flamengo, que teve que recorrer à garantia, né, de pagamento. Vocês não falam do Internacional, do que está fazendo. Essa revolta toda de vocês com todos que fazem sacanagens com o Flamengo, vocês não têm, né? Essa é uma situação de revolta apenas com o Flamengo. Vocês odeiam o Flamengo. É simples. Gostei da atitude do Pascoal. A gente sabe que o Pascoal não é Flamengo, mas foi muito bem o Pascoal. Olha só. Então, a gente tem aqui uma situação que está incomodando demais a diretoria do Flamengo, que criticou aí a demora do CNRD e Internacional recorre em caso do Thiago Maia. Tá? Olha só. O Internacional foi condenado em 26 de agosto a pagar a dívida ao Flamengo pela compra do Thiago Maia, mas só recorreu da decisão no dia 8 de setembro, né, na reta final, perto do momento limite, né, inacreditável. No Flamengo, o entendimento é de que o Internacional tenta apenas ganhar tempo para não quitar o débito. Além disso, o clube demonstra forte insatisfação com a demora da CNRD em julgar casos de inadimplência, que também é alvo de reclamações de outras equipes, como o Cuiabá. Informação do Vene Casagrande, a sentença do CNRD em favor do Flamengo, pagamento de 1,47 milhão de euros pelo inadimplemento do contrato, pagamento de 51,2 mil custas processuais, obrigação de quitar as demais parcelas previstas sob pena de sanções, pagamento de 467 mil em honorários advocatícios. E os caras estão recorrendo em cima da hora para ganhar tempo, o que é uma vergonha. Falando já em processo, a gente trouxe ontem à noite, o Flamengo entrou aí com um pedido de efeito suspensivo do Bruno Henrique. O atacante foi punido no STJD com 12 jogos e o departamento jurídico do Flamengo protocolou então um pedido de efeito suspensivo do Bruno Henrique. A gente tem aqui uma notícia que acabou deixando os torcedores do Flamengo um pouco chateados. Foi uma exclusiva que a gente trouxe ontem, que o Flamengo utilizará o uniforme 1 no jogo do Maracanã contra o Estudiantes e o uniforme 3 no jogo de volta em Buenos Aires, né? Então, o Flamengo usa esse uniforme aqui, ó. Olha aí. O Flamengo usa esse uniforme do Arrascaeta no jogo, né, do Maracanã e o uniforme aí que tá o Samulino no jogo de Buenos Aires contra o Estudiantes, tá? Então, os torcedores aí não gostaram muito dessa escolha. É esse
uniforme aqui, ó. Deixa eu chegar aqui assim, ó, que vocês vão ver melhor, ó. Exatamente esse uniforme aqui, tá? Que é autêntico ali, ó. Exatamente que o Flamengo vai usar em Buenos Aires. E os torcedores reclamaram. Teve gente falando que é o uniforme mais bonito e tal. E aí os caras reclamando, quer ser eliminado. Historicamente, o uniforme 3 do Flamengo dá azar demais. Uniforme 3, não, por favor. Uniforme para trazer azar. A 3, não, pelo amor de Deus. Cara, uniforme 3 em mata-mata, não, deixa para as rodadas do Brasileirão. A 3, não, pô, dá um azar do caralho. Uniforme não joga. Finalmente alguém falou. Pelo amor de Deus, gente, olha só. O grande problema disso tudo é que, se por um acaso, e eu vou bater na madeira, é eliminado, vão dizer que a culpa é do uniforme. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. São coincidências que não tem nada a ver, tá? Mas podendo evitar, né? Dá tempo ainda de mudar isso aí, gente? Pelo amor de Deus. Se der tempo, muda, tá? Por favor. Se der tempo, muda. Tanta gente falando que preocupa a gente, tá? Preocupa a gente. Bem, trazer aí que o Jorginho volta ao radar da convocação da seleção italiana. Olha que loucura. O cara veio pro Flamengo, estava sem ser convocado e voltou pro radar de convocações da seleção italiana. De acordo com o portal GE, Gattuso chegou a cogitar a convocação de Jorginho para os jogos contra a Estônia e Israel. No entanto, a fadiga muscular apresentada pelo volante antes da data FIFA afastou a possibilidade. A nova comissão, por sua vez, já sinalizou que o meia do Flamengo, volante, né, na verdade, segue no radar para as próximas oportunidades. Então, pode pintar aí Jorginho na seleção italiana. Olha, cara, a grandeza do Flamengo, né? O jogador vem para o Flamengo, não vinha sendo convocado e agora volta ao radar da seleção italiana. Impressionante. A gente tem aí o Flamengo iniciando a construção do 11º campo no Ninho do Urubu e planeja ter o 13 ao todo. Então, Flamengo aí construindo um novo campo no Ninho do Urubu, tá? Segundo o GE, o Flamengo deu início à construção desse 11º campo aí em seu centro de treinamento, que será destinado ao elenco profissional, tá? Para isso, o clube solicitou à Prefeitura do Rio a demolição de uma casa e um pavimento em um terreno de 10 mil metros quadrados, recentemente adquirido por 4,5 milhões, com prazo de 1 ano para execução. Atualmente, o CT possui 10 campos distribuídos entre base e profissional, incluindo o gramado híbrido e sintético. Além disso, o clube comprou outro terreno de 20 mil metros quadrados atrás do CT para criar mais 2 campos para a base, planejando aí um total de 13 campos no complexo. Cara, Flamengo não para de crescer, né? É gigantesco. A gente teve aí também o diretor da Betano revelando aí motivos para que o contrato recorde com o Flamengo acontecesse, tá? O Guilherme Figueiredo explicou os motivos que levaram a empresa a firmar esse contrato. Claro que o tamanho da torcida, a nação, né, influencia. Mais do que o tamanho, a própria distribuição dela pelo país é muito relevante. Sem contar que o Flamengo tem um reconhecimento que não fica só no Brasil. Ele é mundial, ele é uma nação. Fechamos o negócio pensando em toda a América Latina, na Europa e outros lugares. Mas é isso. O Flamengo é gigantesco. E a gente tem aqui também informações importantes para trazer para vocês. Eu tinha separado aqui algumas notícias aqui que eu vi que realmente não tem muita fonte, né? Muito da onde a gente sabia, da onde é que saiu, mas estão falando do interesse do Borussia Dortmund de contratar o Al-Nassr, né? Não tem nada com uma procedência aí de muita credibilidade, né, na internet, não tem essa fonte, mas está se falando muito da possibilidade do Al-Nassr ser negociado, interesse aí do Borussia, estão trazendo que
eles querem pagar aí cerca de 150 milhões de reais. Eu realmente conversei, né, com algumas pessoas aqui que não me confirmaram essa informação, mas a gente tem que trazer para vocês aí que está sendo cogitado. Mas uma coisa é certa, hein, que eu vou falar com vocês. O Wallace Yan, depois daquele pênalti perdido, deu uma sumida, né? Entrou pouco aí. Se não me engano, acho que nem entrou. Não me lembro. Se alguém puder me lembrar, me ajuda aí. Mas a impressão que eu tenho é que o Wallace Yan, né, deu uma sumida. E eu, sinceramente, vejo ele com um grande potencial. O Samulino perdeu o pênalti também e continuou jogando. Inclusive, ontem não foi bem pela seleção brasileira. Olha, a gente então tem aqui uma última informação, né, com relação ao Ryan Roberto, né, 17 anos, que treinou com o time profissional do Flamengo, e a próxima grande joia do Mengão a brilhar, se Deus quiser. Apenas 17 anos, tá? Então, o técnico Felipe Luiz tem promovido um revezamento no elenco, abriu espaço aí para jovens e o Ryan Roberto ganhou essa oportunidade. Na atividade da última segunda-feira, o Ryan treinou junto com os profissionais. O garoto participou dos trabalhos técnicos e táticos comandados por Felipe Luiz, ganhando ritmo e contato mais próximo com o elenco profissional. O Ryan integrou o grupo que conquistou o bicampeonato mundial sub-20 diante do Barcelona, mas não chegou a ser utilizado pelo Bruno Pivetti. Agora, com as saídas de Lohan e Matheus Gonçalves, o jovem pode receber mais chances no sub-20 do mais querido do mundo. E aí, leva fé no Ryan Roberto? E aí, comenta aqui. Então, a gente chega aqui ao final do nosso vídeo. Convido você a garantir aí presença nos jogos do Mengão com a Caravana do Haroldo. Procure a Caravana do Haroldo agora mesmo, você não vai se arrepender. Jogos no Rio de Janeiro com ingresso, passagem, hospedagem para jogos do Flamengo em todo lugar da América, né? Você pode estar em Buenos Aires, você pode estar na final em Lima, você pode estar fazendo aí a sua reserva com reembolso. Então é só procurar a Caravana do Haroldo. Também lembrar você que você pode emagrecer com saúde, com o programa Mais Slim da Mais Cabelo. Procure agora mesmo a Mais Cabelo e garanta o melhor tratamento com saúde, sem queda capilar. Tá aí no comentário fixado. Vem uma ação fantástica aí com a Mais Cabelo. Fica ligado que você não vai se arrepender. Também deixei aqui o QR Code durante todo o vídeo, né, do SofaScore para você estar baixando o SofaScore agora mesmo e garantir o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você pode ver aí como é que o Samulino não foi tão bem, ver lá o mapa de calor e tal, dá para você acompanhar tudo isso no SofaScore também, ver a classificação, a péssima classificação do Brasil em 5º lugar, ver a classificação do brasileiro. É a hora de você dar uma atualizada, ver como é que está o Flamengo no Brasileirão, acompanhar lá a classificação, né? Ficou aí meio off, sem Flamengo na data FIFA, agora você pode acompanhar tudo de novo, ver como é que está o Flamengo nas competições. Rezar mais uma vez para o Flamengo mudar de ideia, não jogar aí com o manto jogo 3, mas fazer o quê, né? Isso é só para quem é supersticioso. E a gente também lembra vocês, né, que a Bet Oficial da Nação está aí até o dia 10 de outubro licenciada, então você ainda pode continuar utilizando com o nome atual, né, mas vai mudar de nome. E a plataforma continua normalmente, você pode baixar, inclusive, na sua loja de aplicativos, na Play Store do seu Android, você pode baixar o aplicativo normalmente e depois só vai mudar de nome normal. Também lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Você pode estar aproveitando. Ontem, cara, eu falei, era empate do Brasil, errei, foi 1-0 Bolívia passou, a Venezuela não passou. Eu falei que de repente a Argentina ia empatar, perdeu para o Equador do Plata, perdeu para o Equador a Argentina. E falei que estava, né, com pinta ali um empatezinho do Uruguai também, mas essa minha múltipla não bateu não, mas muitas batem e a gente sabe. Mas é negócio de data FIFA, eu vou falar para vocês, hein? Data FIFA tá com nada. Data FIFA chata essa, a gente fica só esperando o Mengão voltar. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, meus amigos!